propriamente, eu quero dizer que toda promessa ela tem uma condição. Ela não cai assim automaticamente. Tem uma condição que nós vamos conhecer aqui, já está de cara no texto, vocês já estão lendo aí, certo? Sobre a promessa da renovação espiritual. E tem tudo a ver com o Evangelho, né? O Evangelho que conhecemos, o Evangelho que nós acreditamos e o Evangelho que nós compartilhamos. Então, certamente eu e você precisamos dessa promessa, da renovação, glória a Deus. Porque em dado momento da nossa caminhada, a gente vai relembrar alguns fatores da nossa vida que não estão andando conforme aquele início, né? Primeiro amor, e vez por outra nós precisamos voltar ao primeiro amor, a renovação espiritual. Então, algumas áreas da nossa vida que precisa de renovação, trataremos alguma dessas áreas, certo? Então, inicialmente, o texto vai mostrar, se você, eu posso dar uma introdução falando também do livro, né? O livro de Isaías é chamado o Evangelho do Antigo Testamento, né? Porque é um livro que fala mais da vinda do Messias, né? Em todos os aspectos, né? E o livro tem 66 capítulos, são 39 capítulos que falam sobre o juízo de Deus, né? E do 40 em diante ele vai tratar dessa questão da renovação espiritual. Se você fizer uma anotação, os 39 remete ao Velho Testamento e os 27 ao Novo Testamento, que é a contabilidade dos livros da Bíblia, né? Que ao todo são 66, 139 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Dito isso, nós vamos para o texto, quando ele diz o quê? Que no versículo 31, ele diz assim: mas os que esperam no Senhor, glória a Deus. Eu creio que essa verdade, esperar no Senhor, sempre ela é uma verdade que está pautada nas Escrituras, né? Vez por outra a gente encontra um salmista entoando essa canção de louvor, que diz assim no Salmo 40, versículo 1: os que esperam no Senhor, como é que diz o texto? Glória a Deus. O Salmo 40: espera com paciência pelo Senhor. E o que ele vai fazer? Ele vai ouvir a tua dor, vai ouvir o teu lamento, a tua reclamação. E reclamação tem a calma. Não reclame muito não, com Deus não, viu? Faça só um momento de oração que Deus vai ouvir o seu clamor, né? E o salmista vai declamar que ele me colocou um novo cântico na minha boca, já é um renovo. Ele colocou os meus pés na rocha, ele fez tanta coisa por mim, tirou de um lago um charco de lodo e me fez muitas coisas que eu não merecia, pela graça de Deus. Então a condição da promessa é esperar pelo Senhor. Glória a Deus. Se eu perguntar aqui, todo mundo está esperando pelo Senhor mesmo? Vocês estão esperando mesmo? Glória a Deus. Teve um homem na Bíblia que ele esperou por uma promessa, sabe quantos anos? Contabilizando são 25 anos. Esperou por uma promessa. Depois de 25 anos, meu irmão, a promessa se cumpriu, mas demorou, não demorou não? Estou falando de quem? Abraão. Hebreus 4, versículo 15. 6,15 quer dizer, irmão em Cristo. 6,15. Ele esperou quantos anos mesmo, Marcelo? 25 anos. Depois de quanto tempo ele esperou com paciência pelo Senhor? Aí o Senhor fez uma grande obra na vida dele e da mulher dele. A mulher dele já passou a época, estava com 90 anos, ainda era estéril. E o Senhor diz: dentro de um ano vou visitar, e você vai colher o filho da promessa. E não é que aconteceu mesmo? E Deus não disse: há alguma coisa impossível para mim, Abraão?
Ah, porque tua mulher está... Eu não sei o que aquela mulher estava fazendo de trás da tenda. Se ela estava assim... Eu não sei, viu, Léa? O que esse homem está falando com o meu marido? O homem só dizendo, dentro de um ano abraçarás sua mulher, um filho. E eles, eu? Tu já tentou, já deu várias alternativas, não deu certo não. Não é o teu servo, não é essa empregada aí que você cuidou dela, é da tua mulher mesmo. Como é que diz o texto aí? Glória a Deus. Está aí no texto aí, Hebreus capítulo 6, verso 15. Glória a Deus. Esperando com paciência, Abraão alcançou Você quer alcançar a promessa ainda hoje? Vai demorar um pouquinho aí, então não sei, pode ser hoje. Mas hoje pode ser cumprida nesta noite, nessa igreja, a promessa da renovação na sua vida. Crê nisso? E tem pouca gente que diz amém aqui, mas os irmãos estão crendo pouco, viu? Ainda hoje Deus pode cumprir essa promessa na sua vida, a promessa da renovação espiritual. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero a renovação na minha vida. Glória a Deus. Certo? Chega um tempo que às vezes a gente fica assim, será que a promessa vai cumprir mesmo, Adailton? Eu perguntei para a minha irmã ali, porque um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno, o homem nasceu de um milagre. Deus abriu a madre de Isabel e até o pai dele ficou mudo. Mas ele nasceu e estava lá no deserto e o Senhor Jesus apareceu para ser batizado. O que foi que João disse? Foi que João disse? Ele aí, é ele aí. Ele aí. É esse mesmo. Quem? Esse aí é o Cordeiro de Deus. Irmão, não tinha nenhuma dúvida. O Espírito Santo desceu, a voz de Deus falou, e Jesus estava ali presente. Mas, depois de um tempo, o que aconteceu? O homem foi denunciar o rei. Conhece essa história aí? Conhece essa história? Quando você denuncia alguém, né? Espere que tenha as represálias, né? O homem pegou, como é que eu posso dizer assim? Casou com a mulher do irmão. E ele disse, ó rei Herodes, tu está em adultério, pronto, final. Foi o que aconteceu com ele? Prisão. Ele estava lá preso, Léa. Lucas capítulo 7, versículo 19. Eu não sei o que coisou na cabeça dele, que ele chamou os discípulos e disse assim, ei, vem cá, pessoal. Quer que vocês vão lá naquele que eu anunciei? Pergunte para ele se és tu que havia de vir ou vamos esperar outro? Hein? És tu que havia de vir, Rebeca, ou havemos de esperar outro? Fred. Não é o Fred não, é o Adair Júnior. Adair, és tu que havia de vir ou vamos esperar outro? Não, é ele mesmo, rapaz. É ele mesmo. Não tem dúvida não. Glória a Deus. Mas o que foi que ele fez para comprovar que era ele, que não tinha que esperar outro, não, era ele mesmo? O que foi que ele fez? O que foi que ele fez? Ele fez alguns milagres lá, vocês vão ver no texto, né? Curou, limpou os leprosos e tal, ressuscitou. Mas por que João fez essa pergunta se ele já tinha certeza? Eu deixo um dever de casa para a irmã teóloga aí. É a senhora. Por que, irmão? O que foi que caiu na cabeça de João? Me diz. Que ele disse, será que eu vou esperar outro? Ou és tu que havia de vir? Eu vou esperar outro. Ele anunciou para todo o público, ele falou para Israel, eis aí o Cordeiro de Deus. Por que ainda teve? Porque tem momento na vida do crente, há momentos na vida do crente, que às vezes ele está sendo provado, né? Ele diz, meu Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer comigo? Será que eu vou ficar mesmo no Evangelho? Ou a vida é esperar outro? Então tem uns momentos de dúvida, isso acontece com qualquer um, viu? Se aconteceu com um homem cheio do Espírito Santo, imagina eu e você, né? Até com Elias e outros mais, Jonas, próprio Moisés, e daí por diante. Mas não vamos
prosseguir. Vamos esperar a promessa. Quem está esperando a promessa, diga amém. Glória a Deus. Você está esperando a promessa? Vai se cumprir. Glória a Deus. É só a gente não, eu vou usar aqui um termo aqui, eu não vou reivindicar, eu não vou colocar Deus assim, não, Senhor, está escrito na palavra, os que esperam no Senhor, o que acontecerão? O que vai acontecer? Renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. Tem alguém aqui nosso meio que já está meio cansadinho já? Fisicamente? Tem alguém cansado fisicamente? Tem um irmão que está assim meio cansado, chega a estar inclinando a cabeça aqui. Glória a Deus. Passou o dia trabalhando, o irmão aqui, ó, chega a estar ali cansado, mas tem o compromisso de vir. Glória a Deus. O irmão passou o dia pintando. Não sei se foi assim não, mas a irmã passou o dia trabalhando ali, lavando as louças, limpando a casa. Está cansado, mas veio para o culto de doutrina, mesmo cansado fisicamente. Mas enfim, glória a Deus. O Isaías, ele vai dizer que esse cansaço é natural, porque no versículo 29, irmãos, diz o que do capítulo 40, que Deus ele dá vigor vem comigo, dá vigor ao cansado. Você está cansado nessa noite? Eu creio que nessa noite Deus vai dar vigor na sua vida, em nome de Jesus. Ele vai dar um vigor novo, glória a Deus. Vai dar uma renovação, uma motivação para você ainda mais crescer na graça e no conhecimento. Glória a Deus. Ele dá vigor. Ele ainda faz mais o quê? Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Se ele dá vigor ao cansado, ele multiplica até as forças do que não tem nenhum vigor. E no versículo 30, para só a juventude ali, só a juventude. No versículo 30 diz o quê? Não, o quê? Como é que diz aí? Só viu o daí, Júnior? 1, 2, 3, e os jovens certamente cairão. Pelo amor de Deus, não caia não, no pecado não, caia nos pés de Jesus. Jesus ele tem a solução para os nossos problemas. Se é um problema de cansaço físico, desliga o celular, mas vá dormir cedo. Procure fazer alguma atividade física. E não fique à noite acordado não, porque você não vai como é que eu posso dizer, irmão Luciano? Não vai compensar nunca. Uma noite, só se for na vigília, né? A pessoa fica, só se a irmã tem um propósito. A irmã Vilandir tem um mistério ali, quando ela disse que quando ela está acordada e não consegue dormir, ela tem que orar. Aí passa a noite orando. Orar pelo um familiar, orar pela casa, orar pelo um irmão, pela família, alguma coisa, orar pela igreja, pelo irmão da igreja que está passando por uma luta. Nós temos que orar por esses meus irmãos que eu citei aqui, que estão meio faltoso, né? A começar pelo meu filho, Léa. Você vai me ouvir agora e vai se ligar. Amém? Até os jovens se cansarão, se fatigarão, pode até cair. Mas, repita comigo, mas os que esperam no Senhor, falhou. Ninguém está esperando aqui não, pelo amor de Deus. Eu vou falar e vocês vão falar logo em seguida, tá bom? Atenção, acordando, 1, 2, 3. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, em nome de Jesus, que você seja renovado nessa noite, que você receba de Deus graça para você alcançar a renovação espiritual. Glória a Deus. Pois bem, irmãos, o Evangelho de Jesus, ele vai mostrar que o homem natural, ele tem esse cansaço naturalmente espiritual, cansaço espiritual, viu, irmão? Mas foi que Jesus falou para os que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos.
Hein? Qual é esse texto? E diácono Miqueias, testando aqui a teologia. Testando aqui para as mulheres, os jovens. Onde é que está escrito? Vinde a mim todos vós. Irmã Vilani. Mateus 11, 28, 29 e 30. Diz o quê? O texto, Jesus estava ali falando para a multidão de gente cansada, ovelhas cansadas, ovelhas que não tinham mais prazer, que estavam ali só por... O pastor Tom José falou essa semana passada, que tem crente que está no automático. Está só no automático, não sente mais motivação para adorar. Tá? Então veja que esse versículo a gente usa mais para descrente, né? Não é assim que está na campanha, né? No culto campal, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos. Aí o que que Deus diz quando essas pessoas vão a Ele? O que que Ele vai fazer? Eu vos aliviarei. Aí no versículo 29 diz, cadê o 29? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar o quê? Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Que coisa boa é encontrar o descanso de Cristo, irmão. A gente se refrigério interior, é uma renovação. E no versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é coisa melhor do que isso não, é o evangelho em ação, é o evangelho trazendo restauração, é o evangelho trazendo renovação, é o evangelho trazendo salvação. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito 3, versículo 5, ele diz que nós somos salvos mediante a lavagem da regeneração. E o segundo ponto, ele diz, a renovação do Espírito Santo. Tito 3 e 5. Glória a Deus. Mas eu creio que essa necessidade da renovação é por esses aspectos espirituais que eu estou mostrando para os descrentes e tem até para os crentes. Os crentes também precisam ser renovados. Por exemplo, tem pessoas que no começo da caminhada carregava a caixa, né, irmão? No começo da caminhada não faltava uma escola bíblica. No começo da caminhada estava sempre em oração. No começo da caminhada estava sempre com os folhetos para evangelizar. Mas o tempo passou, e com o tempo passando a pessoa se cansou. E Paulo, ele sabia dessas tentações que qualquer um de nós poderia passar. A tentação de ser imobilizado pelo cansaço. E eu quero mostrar para vocês Gálatas 6 e 9. Deixa eu ver aqui. Odaí Júnior, está tudo bem com você? Servirás agora com um copo com água para mim, por favor. Quem esqueceu, né? Tem nem água. Misericórdia, Léa. O que está acontecendo? Gálatas 6 e 9 diz o que, meus irmãos? Tem alguém que está cansado nessa noite? Tem não, tem não? Ei, irmão, tu já foi atuante na obra, hein? Mas com o tempo tu se cansou. Mas Deus está dando um renovo na tua vida nessa noite, para tu voltar às práticas daquelas atividades desde o início da tua caminhada. E é isso que Paulo está dizendo assim, viu, irmão? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não desfaleça, irmão. Busque sempre a renovação em Cristo. Essa é uma necessidade que nós temos, de buscar a renovação espiritual. Mas enfim, eu quero dizer nessa noite que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Então, para aquelas pessoas que estão cansadas, que elas ficaram assim com o tempo desprovidas do renovo, e elas entregaram o cargo, entregaram o ministério, elas desfaleceram. Elas se ocuparam só com as coisas seculares, só com a questão secular, elas só se preocuparam com a questão material. E é importante, não podemos deixar para trás, mas veja que Deus tem um ministério com você, Deus tem um chamado com a sua vida. Você que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Você que está cansado, como diz a Bíblia, levantai as mãos, como diz lá agora que eu lembro daquela passagem
Meu avô sempre citava esse versículo, eu achava tão interessante. Leia. Hã? Olha, é 14, é? 12, 14. Vê se é essa referência aí. Levantai as mãos cansadas. É no capítulo 12, irmão. Vamos chegar lá. Se o teólogo achar aí, ele vai me ajudar. O teólogo Miqueias. Glória a Deus. Esse versículo, ele... O Telzinho aí está uma benção. Mas a gente está acostumado com isso mesmo, viu? Onde é que está, irmão? É o 12. É o 12, 12. Esse versículo, o pastor em memória, José Almeida Luz, eu ia visitar ele, sempre ele citava esse versículo, ele chorava, né? Ele chorava. Levantai as mãos, tornai. Ou seja, a pessoa já levantou a mão. Já levantou a mão? Aí com o tempo ele se cansou. Cansei, irmão. Irmão, se a gente passar, igual, se você passar assim, 5 minutos com a mão assim, com o tempo a mão parece que está pesando, não? Fica pesada, não? Aí você tem a tendência a baixar a mão. Isso acontece naturalmente, irmão. Moisés cansou, Arão e o ajudou. Tem hora que o pastor cansa, aí os irmãos vão cansar também, os auxiliares vão cansar também. Tem uns auxiliares assim meio cansados. Mas ainda bem que os cansados vêm para o culto, né? É ruim quando a pessoa se cansa e nem para o culto vem. Porque no culto o Senhor pode renovar. Mas o texto diz o quê? Levantai as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados. O versículo 13 diz: fazei veredas direita. Não sei se é assim, é assim mesmo. Fazei veredas direita para os vossos pés. E o que mais? Aquele que está só manquejando, esse aqui já está cansado mesmo, está só manquejando, não se desvie inteiramente, antes seja sarado, curado, restaurado, renovado, fortalecido, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças no Senhor. Glória a Deus. Então, irmão, algumas áreas que nós precisamos ser renovados. Louvado seja Deus. Vamos lá para... Qual foi o texto que eu li? Capítulo, versículo 31. Vamos ler de novo? Texto base da mensagem. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Mas os que esperam no... renovarão as suas forças. Olha o que vai acontecer quando as forças vão ser renovadas. Aqui tem uma história, né? Que muitos pregadores já contaram sobre uma renovação natural da águia, né? Porque ele diz: subirão com asas. Não é assim? Subirão com asas. Qual a ideia que nós temos aqui da renovação? Irmãos, que a ave naturalmente ela tem um tempo de vida, mas ela chega um momento que o bico, as garras, as penas, ela vai passar por um processo natural de renovação, né, irmã Vilani? Aí o que ela faz? A águia, ela vai para um alto monte, um lugar bem alto, para os predadores não pegarem, porque ela vai estar desprovida. E é exatamente quando você se encontrar, Leia, bem cansadinho, qual o melhor lugar para você se esconder? Esther Radassa. A Esther pensou assim, numa rede deitada assim, esplendidamente. Não, Esther. Espiritualmente falando, qual é o melhor lugar para a gente se abrigar quando a gente estiver assim cansado espiritualmente? Qual é o lugar, melhor lugar? Ele falou aqui a pista, o esconderijo do Altíssimo. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. No Salmo 91, versículo 4, diz: debaixo das suas asas você vai estar seguro. Então, quando você estiver bem fraquinho, cansadinho mesmo, sem força, você tem que ir para o lugar mais alto. Qual é o lugar mais alto que o crente vai? Irmão Luciano, qual é o lugar mais alto que o crente vai?
nos pés de Jesus. Aí você se ajoelha, aí você faz a ligação lá da cruz, o trono da graça. Você tem acesso ao Santo do Santo, o lugar mais alto. Aí lá do alto, Ele vai enviar socorro, Ele vai enviar refrigério, Ele vai enviar resposta, Ele vai trazer a cura, Ele vai trazer a renovação, Ele vai batizar com o Espírito Santo, Ele vai dar força novamente ao cansado, irmão. É exatamente isso que Isaías está dizendo. Glória a Deus. Subirão com asas. Diz um hino, não sei se é o 126, fala que nós subiremos com as asas da humilhação. Não sei se é esse hino, viu, Lé? Glória a Deus. Mas vamos lá. Em Cristo, do Evangelho, nós alcançamos o refúgio. Nós renovamos a nossa comunhão com Deus. Em Cristo, tá certo? Eu lembrei agora daquela passagem das cidades refúgio. É uma mensagem muito importante do ponto de vista assim jurídico. o crime por, como é que se diz, que a pessoa não tem intenção, culposo, a pessoa matava uma pessoa sem intenção, aí os vingadores de sangue vinham atrás dele. Acho que era bem uns familiares, né? Aí o que esse cidadão fazia? Onde é que ele ia procurar abrigo? Eram 6 cidades de refúgio. 3 na Transjordânia e 3 em Israel. Então, eles ficavam nessa cidade protegido. É como se fosse para resguardar, né? Até a morte do sacerdote. Aí tem uma aplicação espiritual. Porque nós somos salvos através da morte de Cristo. Nós nos refugiamos nele, nós vamos a Ele cheio de pecado, cheio de culpa, e Ele nos abriga debaixo do seu esconderijo, e nos salva, e nos renova, e nos perdoa, e nos dá uma nova vida na pessoa de Cristo. Glória a Deus por isso. Outra área, além da questão espiritual, da comunhão com o Deus, ele diz uma área muito importante, que é: com asas subirão como águias. Aí depois diz assim: correrão e não se cansarão. O que é a ideia que nós temos da corrida? Ela fala de que essa corrida? Da nossa caminhada aqui, na nossa carreira espiritual, aqui na terra. Então nós vamos correr, glória a Deus, a nossa jornada nesse mundo. Nós não podemos desistir jamais. Por isso que nós temos que buscar sempre renovação. E dessa feita temos a ousadia, para além de sermos renovados, nós compartilharmos a mensagem de Cristo para os outros. Assim os crentes são renovados, abençoados para abençoar, curados para curar, perdoados para espalhar a semente do perdão, a compartilhar o evangelho da graça. Então eles correrão e não se cansarão. E por último ele fala de uma caminhada, né? Ele falou: subirão com asas, correrão, e agora ele fala de uma caminhada, do andar. Esse andar, ele tem a ver com o nosso estilo de vida. Eu queria que o irmão colocasse Provérbios 13, verso de número 20. Eu não sei se é esse versículo, mas eu li, e ele vai falar exatamente da nossa caminhada, nossa maneira de viver, do nosso estilo de vida segundo o Evangelho de Cristo. Porque vez por outra a nossa conduta pode faltar a moralidade, faltar a espiritualidade, nós irmos por caminhos tortuosos, que não é os caminhos do Evangelho. Mas o versículo faz exatamente, fala sobre isso. Como é que diz aí? Anda. Vamos lá, gente, vamos me ajudar. Vamos ficar de pé todo mundo agora. Glória a Deus. Quem nessa noite veio buscar a promessa de Jesus Cristo, a promessa do renovo? Vamos concluir com a leitura desse verso para a glória de Deus. O texto vai dizer o seguinte, vamos lá: anda com os sábios, sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido.
Anda, fala do estilo de vida no Evangelho, andar com Cristo. É essa renovação que Deus quer fazer com cada um de nós. A nossa caminhada, nós não podemos viver a velha vida, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, nessa noite, nós estamos aqui como Davi citou no Salmo 51, versículo 10. Ele diz: dar-me um coração novo, Senhor, renova em mim um espírito reto. Glória a Deus. O próprio Paulo, na carta, ele diz que a nossa mente, vez por outra, a gente se cansa, a gente fica com a mente cansativa, mas a palavra do Senhor vai dizer para nós que a mente renovada é um ambiente onde a vontade de Deus se estabelece, é onde o maligno não pode induzir-nos ao erro, porque nós estamos com a mente de Cristo, com a mente renovada. Quem nessa noite quer receber a oração pela renovação espiritual, eu estou aqui também. Eu quero cada dia me renovar no Senhor. É renovando no Senhor que nós vamos crescer, é renovando no Senhor que nós vamos alcançar a graça. E eu me lembro de Davi, também no Salmo 51, mas eu lembro de uma passagem que ele andou assim meio faltoso, mas no momento em que ele passou por uma aflição, ele disse: agora, Senhor, eu quero me renovar contigo. Chega de mentira, chega de engano. Eu quero viver na tua presença, andar de fato e de verdade. Eu quero ser um crente de verdade. Eu não quero ser esse crente fajuto, não. Eu quero ser um crente que ande na presença de Cristo, como Enoque andou na presença do Senhor. Nós não podemos sermos esse crente de meia tigela. Misericórdia, Jesus. Mas nessa noite nós estamos aqui para renovar o nosso compromisso com Deus. Amém? Quem precisa de oração? Obrigado, Deus. Estamos aqui como igreja de Jesus, precisando de um renovo. Não podemos ficar acomodados entre quatro paredes. Não podemos ficar somente no automático. Precisamos ser crentes dinamizados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, Pai, renova o meu coração, renova o nosso coração. Dai-me um coração novo, um espírito novo. Como disse Davi, coloca um novo cântico na minha boca, um cântico de louvor ao nosso Deus. Senhor, como a promessa que Isaías profetizou no Isaías 40, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão. Que essa promessa, se eu sei que alguns irmãos vieram cansados fisicamente, mas tu estás aqui para recompensar o esforço, trazendo renovo físico e renovo espiritual, curando, repreendendo as enfermidades, curando os teus servos, dando saúde, trazendo refrigério espiritual, para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos por essa igreja, oramos por essa congregação, para que Cristo ministre a bênção de Deus sobre cada um dos teus servos. Aqueles amados irmãos que não têm vindo para o culto de doutrina, visita ali o irmão em Cristo, Júnior Paiva, a Lorena, você que está trabalhando, abençoa, Pai, em nome de Jesus, o Luciano Machado, que está, Senhor, na sua residência, visita o teu servo, restaura, dá vigor, dá força, aleluia, abençoa o Islã, a esposa, ajuda os teus servos, não sei o que eles estão enfrentando, problema, dificuldade, mas visita eles ali, visita todo o corpo da igreja, visita, Senhor, todas as famílias, renova o amor conjugal entre os cônjuges, renova, Senhor, a irmandade, o amor entre os irmãos, renova, Senhor, o chamado, renova o compromisso do chamado, renova, Senhor, a disposição de servir, renova, Senhor, o compromisso de adorar, renova, Senhor, o compromisso da leitura da tua palavra. Vai renovando, Senhor, começando por nós. O avivamento, Senhor, muitas vezes nós cobramos da igreja, mas o avivamento começa no pessoal, no meu dia a dia, na minha vida íntima com Deus, na minha caminhada com Cristo. E é nessa noite que nós oramos, nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém? Ia até ter um hino, mas vocês já querem ir embora, né? Eu ia chamar a Léa para cantar um hino, mas ela não quer cantar não, Léa? Vai cantar um hino? Oh, meu Deus do céu. Pula essa parte aí, gente.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja. Todos vamos dizer? Amém. Pula essa parte aí. Eu ia pedir para ela cantar o hino. É o Renove.